Quem é a primeira pessoa a entrar na minha live? Premiere. Nada. Eu vejo aí o Emanuel Weber, o Gangster, Agostinho Engster, né? Gangster não. Engster. Vou tomar o meu café. Vejo também a Helenice Vieira, a Lorena, o Clemente. Eu acho, demorou muito e veja um bocado frio. Coffee da tarde, são 4 horas e 24 minutos, 12 de março, tempo de Angola. Tempo de Angola. You are healed, sister. The pain is gone. Caboita, Antônia, Aida, João Leve, Sônia, outra vez Helenice, Anisvaldo, Paulo Oliveira, Magumbala, Elder Costa, Ferreira, Domingos, Ambrósio, Lorena, Clemente. Quantas pessoas entraram aí na live? Aqui no meu contador só tem lá 3 pessoas. Ida dos Reis, o Santos, o João Lemos, aliás, José Lemos, o Tiago, a Élida, Laza, Paula, you are healed, sister. Yuri da Silva, natural South Africa. Janice, Maria Bernardo, José Souza, Tânia Cardoso, Ana de Jesus, Luislene Soares, 27,
Isabel Mundele, Maia Distinto, Adriano Pilinganga, Milonga, Luslene Soares, Cainda, alguém da CI falou assim: estás a ver quando ele entra, a live dele cai em todos nós. Eles são milhares em Angola. Todos eles receberam o link agora, ou então a live. Na hora, eles recebem primeiro do que vocês. Agora, por que só tem 28? Hã? Me falam ainda. Se eles de Cabinda, Cunene do Mar ao Leste são milhares, para não falar milhões, como é que é? Eu parou no tempo, 3 pessoas, sem falsos números. É muita gente que recebeu. Eu acho que eles fizeram tudo para que não aparece nem os seus nomes, nem eles, nem nada, nem a numeração deles. Será não vamos lhe ajudar, não? Vamos receber, mas não vamos aparecer aí. Coitado deles. Assim andam a me ouvir para fazer o quê? Para me espiar. Você espia alguém que fala em redes abertas? Espionagem é saber lá onde, qual é o bunker onde o filho do Ayatollah se encontra. O filho do Ayatollah nunca vai fazer live direto. Nunca! Fala-me ainda aí. O filho de Ayatollah. Jamais ele vai fazer um direto. Se nem gravação fez. Nem gravação vídeo fez. Só escreveu. Quem garante que é ele que escreveu? Uma mulher leu o comunicado dele. Porque sabe que senão vão lhe detectar. Sabe que senão vão lhe matar nos americanos. Agora eu estou a pregar em rede aberta. Me espionar o quê? Se o que eu falo no gabinete é o mesmo que eu falo no telhado. Eu não tenho nada a esconder, nem de me envergonhar. Tudo é no campo de batalha. Se vocês me vencerem, então vocês vão poder me matar. Enquanto vocês não me vencerem, esquece. A mensagem que eu trago hoje é: ao que tem, e muito mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não, você não entendeu. Ao que tem, lhe será dado muito mais ainda. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bom, vamos lá agora enquadrar essas palavras no campo da batalha, nas batalhas espirituais. Jesus disse: enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. Mas, sobrevindo o outro mais que ele, então, porque ele é mais que ele, vai vencê-lo, vai amará-lo e vai repartir o seu despojo.
Não, vocês entenderam, né? Ninguém poderá entrar na casa do valente para poder repartir os seus bens se primeiro não vencer, prender o valente. Quando o valente é prendido, maniatado, então aquele que o prendeu, porque o venceu, vai repartir o que é dele, o despojo do que foi vencido. E ainda a palavra de Deus disse, Jesus disse, não sabeis vós que aqueles que cometem pecado se tornam escravos do pecado? Aquele que for vencido pelo pecado se torna servo daquele que o venceu. Se vocês me vencerem, então vocês serão meus senhores e eu vosso servo. Se eu vos vencer, vocês serão meus servos e eu vosso senhor. No mundo do espírito funciona assim. Não há engano. Não há mentiras. O mundo espiritual é mais, como é que eu digo? Mais exato do que as ciências exatas. É muito mais exato do que 1 mais 1 igual a 2. Do que a física, do que a matemática. Lá não há inventar, não há batota, não há enganar, não há manipular resultado, não há manipular eleições. Quem venceu, venceu. Quem perdeu, perdeu. E se ainda não foi vencido, esquece as suas coisas. Tem que vencê-lo para depois repartir o que é dele. Ouviram? Para vocês fecharem a minha igreja, tem que me vencer primeiro. Depois que vocês vão fechar a igreja. Para vocês me tirarem o povo que eu tenho, vocês têm que me vencer. Depois vocês vão espalhar o povo. Veja só. Jesus foi morto, mas não foi vencido. Não, vocês não entenderam. Jesus foi morto pela morte. A morte matou Jesus, mas a morte não venceu Jesus. E porque mesmo matando ele, não lhe venceu, não conseguiu lhe manter. As ânsias da morte teriam sido soltas. Mas, porém, as mesmas ânsias da morte não conseguiram reter o Senhor. Mataram o Senhor, mas não reter. O que é reter? Prender. Vocês sabem, existem 2 entidades. E mais uma, 3. Que processam no mundo do espírito. Estou a falar espírito do mal também. No bem e do mal. Agora você veja. A primeira entidade chama-se morte. Se alguém te perguntar a morte e o inferno, quem é mais velho? A resposta é essa. O inferno é maior que a morte. Por isso, a Bíblia diz, Paulo fala assim, ó morte, onde está o teu aguilhão? E depois é que ele fala, ó inferno, cadê está onde a tua vitória? E por que Paulo disse que o último inimigo que será aniquilado é a morte? Sim, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Porque enquanto houver pecado, a morte continuará a reinar. Então, quando se destruir tudo, os humanos, todos pecadores condenados, a terra contaminada, destruída, a própria morte que vencia os pecadores será presa juntamente com o inferno e serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Por isso a Bíblia diz que o último inimigo que será aniquilado é a morte. Quando a morte for lançada na cadeia,
onde tem fogo, então vai se cumprir a palavra de Deus. Qual palavra? A morte foi tragada na vitória. Foi vencida. Jesus venceu a morte, mas a morte venceu Jesus. Quando a morte mata, porque é um valente, sobre os fracos, e esses fracos, estou a falar, são pecadores, a própria morte é responsável para entregar a sua irmã mais velha, ou seu mano mais velho, que é o inferno, a cadeia, é uma outra entidade. A morte mata, o inferno prende. E o inferno mantenha. Se você foi vencido pela morte, você não consegue sair do inferno. Mas se você, mesmo sendo morto pela morte, mas a morte não te venceu, a morte só não vence onde não tem pecado. Aos seres humanos, ninguém lutará com a morte diretamente, senão através do sangue de Jesus, porque todos pecaram. Então, quem já pecou, já morreu. A morte tem poder sobre ele, mas por causa de alguém que morreu sem pecado. É esse alguém que não foi vencido pela morte. Por isso a morte não conseguiu vencer Jesus, porque ele matou sem pecado. E se ele matou sem pecado, então ele próprio que se entregou. Quer dizer que a morte não tinha poder sobre ele. Por isso ele se entregou para a redenção, para que se derramasse o seu sangue para salvar os humanos. Em sim, ele se entregou. Por isso ele falou, eu tenho poder para dar a minha vida e eu mesmo tenho poder para tomá-la. Por isso, deu e tomou-a. Quando é que ele tomou-a? Quando ele ressuscitou. Por isso, a morte e o inferno não prevaleceram. A morte matou, o inferno prendeu, mas não conseguiu reter. O inferno prendeu, mas não conseguiu reter. As ânsias da morte foram soltas, mas não conseguiram reter ele. E no terceiro dia, ressurgiu. Isto é, venceu a morte e venceu o inferno. O inferno não conseguiu lhe prender, porque ele morreu sem pecado. A morte não conseguiu lhe matar, porque ele matou sem pecado. E os humanos agora, através do seu sangue, quando forem perdoados, não pense que é falar sangue na hora da morte. Quando um dia você foi perdoado, então se a morte te matar, a exemplo de Jesus, não vai conseguir te reter no inferno. Ouviram? Por isso Jesus disse que para se repartir os despojos do valente, tem que se vencer o valente. Por isso, o mundo fez tudo para Jesus pecar. Houve muitas tentações. Esse é o mundo. Mas ele disse, eu venci o mundo. E porque venceu o mundo, o que seguiu, venceu a morte. E porque venceu a morte, o que seguiu, venceu o inferno. Jesus estava em condições de ir e vencer até o abismo, mas como a sua vocação não era para começar já a encerrar os anjos, destornar, limpar os céus. Por isso Pedro disse, convinha que os céus se contessem. Eles foram vencidos, os 2 primeiros céus, mas porém não foram limpados, porque precisava-se uma outra dispensação para vir completar, confirmar, limpar os céus para dar fim a esse sistema. Ouviram? Agora vocês, quando vocês se levantam contra o Filho de Deus, eles sabem, não são ignorantes não, eles sabem que o Filho de Deus é imorrível. O Filho de Deus não morre, é imortal. Quem é o Filho de Deus? Aquele que nasceu de Deus. Foi perdoado, lavado, regenerado e santificado. Ele se tornou imortal. Mas como o Filho de Deus ainda está na terra, então as lutas vão continuar. E por que as lutas? Para o inimigo, as lutas é para te levar a pecar. Sabendo que se você pecar, agora já pode morrer. Ou então eles podem te matar. Eles te venceram e vão te despojar. A tua vida é o despojo.
que eles vão arrancar, porque você foi vencido. Mas, se você também for rápido depois de pecar e clamar pelo sangue, isto é, se arrepender e confessar os teus pecados, eles não vão conseguir te matar, porque o sangue vai te justificar. Aleluia. Vocês compreenderam os mistérios que não vos foram revelados? Agora, eles vêm e dizem, o cristianismo é um processo. É um processo de andar em pecado, viver em pecado, e no amanhã depois vai se converter. Quem está em pecado, já morreu. Quem pecou, é escravo do pecado. Está morto. Entenderam? A única coisa que os pecadores ainda não foram destruídos para serem lançados no inferno é a oportunidade que aquele que é o dono da vida, o dono do universo, está dando a eles. Eles já estão mortos, mas está lhes dando a oportunidade, quem sabe, pode ser que eles venham para a luz e sejam perdoados. Mas essa oportunidade não vai continuar para sempre. Não vai. Por isso as pessoas estão a morrer. Todos que estão a morrer em pecado, lhes foi dada a oportunidade. O tempo em que eles continuaram em pecado é a oportunidade que Deus lhes deu para ver se eles se arrependessem. Mas como desprezaram a oportunidade, então não tem mais tempo. E são cefados da terra. E são levados para o inferno. Infelizmente, não vão sair dali. Vão sair como? Se eles foram vencidos na terra. Só Jesus que não foi vencido e que foi para lá. E você que está nele também não serás vencido, se continuares nele. Mas o dia que você se desviar e sair nele, dele e nele, e com ele e por ele, automaticamente vai se cumprir aquela palavra na minha língua. O Udixidia pensa. Isto é, sai dentro de casa e for se expor no ermo, aonde você será batido. Mas enquanto você está com Jesus, em Jesus, por Jesus, no Jesus, você está dentro do reino, dentro da cidade do refúgio. Tu estás debaixo da cobertura. Aleluia. E a morte não tem poder sobre você, nem tampouco o inferno. E o pecado não terá poder sobre você porque você permanece firme nele. E você se torna um vencedor, vencendo a cada dia as tentações, as lutas, as provas. E assim você vai entrar no céu. Você vai escapar da ira de Deus. Você vai escapar da condenação do inferno. Mas viver o processo do cristianismo em pecado e dizer, o cristianismo é um processo. Você já está morto. Você está a brincar com sangue. Você está profanando. Você está a fazer agravo ao Espírito Santo, que bate a porta todos os dias da tua vida para você abrir o coração e você não abre. E você diz, é um processo. É um processo. Assim vos enganaram. É hoje. Porque a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não é amanhã, não é um processo, é hoje. Então não endurece o teu coração. Se ouvirdes e não endurecer, então serás salvo. Tenta endurecer o teu coração e dizer amanhã, mais tarde, serás levado, porque a morte é um ladrão. E ele, ladrão não vem de dia, vem da meia-noite. Ou então venha no dia que você não sabe. Ele não vai te avisar. No dia 10, o outro feiticeiro que morreu, dizia que morreria com os 40 anos. Completou os 40. Ele pensava que o pai dele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Só um tem poder sobre a vida e sobre a morte. Chama-se Jesus. E esse Jesus tem poder porque venceu, quer o mundo, a morte e o inferno. E tem as chaves dos que ele venceu. Tem a chave do mundo, tem a chave da morte, tem a chave do inferno. Aleluia. E agora, e vocês? Somente nele. E vocês venham aí, e vocês estão a viver na terra um homem que está a seguir os passos de Emanuel, superando as hierarquias, então, os níveis espirituais de Emanuel. Só quem desceu do céu pode, aleluia, desafiar esses níveis espirituais. Como Paulo falou. Paulo falou porque o desejo, o querer estava nele. Mas ele não entendia que isso não é para os humanos. Até que todos cheguemos à unidade da fé,
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Sabe o que é alcançar a estatura completa de Cristo? Por isso vocês têm que se esconder em Cristo Jesus, aleluia, e desfrutarem dos benefícios do Calvário, e irem para o céu gratuitamente, pois chama-se graça, aleluia, abundante, que se manifestou entre vocês. Agora se enganem com a graça, e vocês pensarem que a graça é viver o processo do cristianismo. Isto é esperar um dia a conversão vai vir, quando você deveria tomar atitude hoje. Não sede vagaroso no cuidado, mas sim fervoroso no espírito. Não sejais negligentes. Nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, então deixemos todo o embaraço, diz Paulo no livro de Hebreus, tem que deixar o pecado e o embaraço. Vocês estão embaraçados com as vossas vidas, cheios de pecados, estão a dizer que conversão é um processo. É assim que vos enganaram no vosso pai, o diabo. E assim vocês nunca se converteram. Estão sempre no processo da conversão. Existe o processo assim do crescimento, não é de conversão. Sim, crescimento é o que você tem que alcançar a cada dia. Cada passo que deres em direção a Jesus é o crescimento. Agora conversão é hoje. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato a porta. Ouviu? Tenta só negligenciar. Tenta ignorar o batimento da porta que Jesus está fazendo no teu coração. Ele vai te virar as costas. E você, na hora da dor, na hora da agonia no inferno, você vai clamar e ele não vai te ouvir. Porque você desprezou quando ele chamou você. Quando ele bateu a porta. Qual é o processo? Processo sim do crescimento. A cada dia. Os que caminham a cada dia não caminham sozinhos. Ou então vazios. Com a cruz. Por isso vão crescer. Vocês estão na porta. Vocês são semelhantes àquele que Jesus diz. Estão na porta, não entram e não deixam os outros entrar. Vocês chegaram, pararam. Estão a enganar, estão a vir atrás. Não, é um processo. É um processo. Para, calma, vai chegar o momento. Essa idade não, tem que ser na velhice. Deus vai entender. Eu disse que aquele que tem, vai ter mais. Tens o quê? A vida eterna? Então a vida eterna tem também a vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Só terão abundância da vida os que já têm vida. Os mortos não podem ter abundância porque não têm vida. Só são herdeiros das promessas de Deus os que são filhos. Os filhos são os gerados do Espírito, no Espírito, gerados de Deus. E a semente de Deus permanece neles. E eles se conservam a si mesmos. Conservar-se como a sardinha que se conserva, aleluia, numa lata de azeite, de óleo. Fica lá anos e anos, bem conservada. A sardinha, uma sardinada. Assim o cristão é conservado, se conserva a si mesmo. Ele odeia a corrupção, ele odeia o mundo, ele detesta o mundo, ele ama a pureza, ele ama a santidade, porque ele sabe, sem a santidade ninguém vai entrar no céu. E vocês, seus pecadores, ainda vocês querem vir pregar o evangelho ao povo que eu estou a pregar o evangelho. Vocês não têm argumentos para vocês virem convencer essas pessoas. Vocês não têm poder para vocês resgatarem o povo das minhas mãos. Se você vê alguém que foi resgatado, nunca foi meu discípulo. João disse, estavam conosco e saíram, mas nunca foram dos nossos. Se fossem dos nossos, nunca sairiam. Tem muita mistura, tem muito joio e são esses que vão pulando do barco. Se você for só um joio ignorante, que não viesse para destruir a igreja, sim, ainda tem chance de voltar. Mas se você é um joio que tem olhos abertos, você viesse por uma comissão, quando você fugir, eu vou te perseguir aonde você for. Eu vou te matar. E alguém vai dizer, mas um homem de Deus fala isso. Elias
é o único que pode falar isso. Eu te mato, eu te corto da terra. Quando vocês não me vencerem, vocês não conseguem me despojar. E para me vencer, então, tem que me vencer. E você sabe o que é a vitória sobre o crente? É levar ele a pecar. E tem pecado que não é para a morte. E tem pecado que é para a morte. Pecado da morte, não é que não é para a morte. Porque não é para a morte, ele corre, se prostra aos pés da cruz e confessa, e o sangue ainda purifica. Ouviu? Há um ringue que está preparado. E eu já estou lá, já pulei para o outro ringue. Sujeitei, aleluia, a 7ª dimensão. E neste momento estou a lutar com os ursos do inferno. Aliás, do quem? Do sol, do abismo, não do inferno. E os ursos estão a se preparar para a grande batalha. E eu vou acabar com vocês, assim como eu acabei com o leão. Eu vou acabar com o urso, como eu acabei com o leão. Vou acabar, sim, com o leopardo, como vou acabar com o urso. E vou acabar com o animal sem nome. Vou acabar com o animal sem nome. O tal chamado terrível, espantoso, que tem dentes de ferro e unhas de ferro, que esmiuça e pisa o que sobra. Eu vou acabar com esse animal também, que vocês estão a chamar de águia. Eu vou matar a águia. Eu vou sujeitar o sol do inferno. Ninguém vai parar diante de mim. E eu vou perseguir o Monte 8. Eu vou destruir o Monte Grande. Quem és tu, o Monte Grande, diante de Elias? Serás arrasado como uma campina. Vocês querem vir me despojar? Vocês querem... Nada que é meu vocês conseguem tirar. Nada. Meu dinheiro, meu povo, minha família. Nada vocês vão tirar. Somente quando vocês receberem autorização do céu, como está escrito, nenhum poder teriam contra mim se do alto não vos fosse concedido. Nada, nem igreja, nem o povo da igreja, aqueles que creem que eu sou Elias, ninguém vai perecer. Vocês se levantarem contra o que eu tenho, vocês vão morrer. Quando vocês receberem ordem, e quando vocês recebem ordem, é hora da tentação, da aprovação. Que coisa linda. Eu vou fazer assim. Eu gosto de ser provado. Eu gosto do deserto. Eu gosto da agonia. Eu gosto de tristeza. Eu gosto que me ameace. Eu gosto. Eu amo. Eu sou como Davi. Oh, Deus, tu és o meu Deus. Eu vou te buscar de madrugada. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada. Viu? Eu desejo a minha carne. É uma terra seca e cansada, onde não tem água, porque eu sei que é lá onde eu vou ver a glória, a fortaleza de Deus. Ou você está a pensar que eu amo as coisas dessa vida? Para mim, o mundo não existe. Para mim, o mundo não vale para nada. Nada nesse mundo me fascina. Não tenho paixão por nada nesse mundo. Nada e absolutamente nada. E quem não tem paixão para as coisas dessa vida está disposto a perder. Eu gosto de perder. Mas nenhum poder teriam contra mim se não vos fosse concedido. Porque eu sou um valente. Tem que me vencer. Por isso eu estou a ter mais. Porque eu tenho. E vocês quando vão perdendo, por exemplo, vocês, eu vos derrotei, né? Vocês vão perder tudo. Vão perder as riquezas, vão perder família, vão perder vida, saúde. Vai perder tudo. Ok? Vocês vão perder tudo. Vão perder riquezas, vão perder família, vão perder saúde, vão perder poder, vão perder domínio, vão desaparecer. É proibido perder a guerra. Eu sabia de antemão que se eu perdesse a guerra, vocês me fariam como fizeram com Moisés. Eu sabia. Eu estava ciente disso. Sim. Deus cumpriu a sua palavra, mas ele não entrou na terra prometida. Ok? Mas eu estou a seguir os passos de Jesus Cristo invencível. E eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra. E vocês vêm e perguntam, mas como? Por que o rosto dele estão a idolatrar o homem? Estão a lhe idolatrar. Sabe o que é idolatrar? Vocês já falaram isso aos católicos, eles estão a idolatrar? Vocês, os influencers, que estão a ser usados por esses pastores que se escondem atrás disso.
Por que eles não vos influenciam para também atacarem a Igreja Católica? Porque vocês sabem que os católicos vão vos matar, só que vocês estão a temer uma pessoa errada. Vocês deveriam temer a Elias. Elias é mais terrível do que a grande prostituta. Elias é mais perigoso do que a prostituta mãe. Elias é mais perigoso do que os reis da terra. Vocês temem os reis, né? Eu sou mais perigoso do que os reis da terra. Se o rei da terra quiser te matar, eu te defendo e eles não te matam. Se a prostituta quiser te matar, eu passo à frente e ele tem que fugir. Mas se eu quiser te matar, não há rei, não há prostituta, não há feiticeiro que vai te defender. E agora? A quem vocês deveis temer? Ouviram? Temei aquele que mata e lança no inferno. Eles não podem lançar no inferno. Eles só matam quando recebem a ordem, a autorização, a liberação. Mas eu não preciso receber liberação. Porque tudo que eu ligar na terra, o céu vai ligar. Eu tenho autoridade na terra. Eu tenho a chave do reino dos céus. Eu tenho a chave da morte. Veja, por exemplo, uma revelação que me foi dada hoje. Não tiveram 3 partidos que fundaram ou então que lutaram por essa independência? Eu tive uma revelação hoje. Primeiro partido, morte. FNLA. Segundo, MPLA. Terceiro, UNITA. E alguém vai perguntar, mas como a UNITA não tomou poder se ele está em cima? Sim, a UNITA só não tomou esse país por causa do quem? Do fundamento, aonde o MPLA colocou as suas bases, o seu trono. O fundamento é muito forte, chamado Angola. E Savimbi lutava para superar a dimensão de Angola. Se ele conseguisse superar, ele tomaria esse país. Mas não conseguiu. Não eram vocês, não. É Angola. Vocês apanharam a boleia de Angola, mas Savimbi não apanhou boleia de ninguém. Porquanto Savimbi, ele fundou o seu partido a um trono fraco, que foi escravo dos tronos do norte. Quer do oeste, quer do norte. Quer de Angola, quer do reino do Congo. Ouviram? Então, por mérito próprio, por isso Savimbi arrebentava colunas, matava, queimava, porque ele correu tanto, ele queria alcançar a dimensão de Angola, que é a 12ª hora do sol. Ele queria sujeitar o trono de Angola e ele tomaria esse país, mas não conseguiu. A seu tempo Elias se manifestou. Elias! No ano que morreu Savimbi é o ano que fui vocacionado para a guerra. Larga tudo. Glória a Jesus Cristo. E eu larguei tudo, me posicionei, me escondi dentro de uma casa. E comecei a recruta. E comecei a universidade. Oh, vistes? E agora? Vocês já caíram? Caíram. A morte caiu. O inferno caiu. E também uma parte do solo já caiu. Por isso vocês estão a ver na bandeira da UNITA tem a cor verde. Vocês nunca entenderam por quê? Tem o sol. Tem o galo. Não vou revelar tudo com profundidade e profundezas. Ouviu? Ninguém vai parar diante de Elias. Aleluia. Elias veio para destornar. Vocês são fracos, pá. Vocês têm que me vencer para repartir o meu despojo, para me matarem, para tirar o que é meu. Não é possível. É no campo, é no ringue. Sabe por que os russos estavam aqui? Porque vocês já não tinham nada, já tinham perdido tudo. Por isso o Vladimir Putin esteve aqui a vos ajudar e já fugiu. Não conseguiu o embate de Elias. Fugiu e a guerra está no território dele agora. Ele vai me sentir. Vai ser capturado. Morto. Destornado. Não, o que eu vi, ele não será capturado. Vai ser humilhado. Para que você amanhã não cobram. Disseste que o Vladimir seria capturado. Não. O que me foi mostrado será humilhado. Não capturado. Aleluia! Eu sou um problema. Sabe por quê? Porque eu sou valente. Tudo que é meu, ninguém pode tomar. Enquanto o valente está armado, vocês também eram valentes. Desde o dia que eu vos derrotei, vocês viraram gafanhotos, ratos. Vocês têm que se me servir. Ok? Já tomei a pasta do vosso chefe. Está na minha mão.
A única coisa que vamos manter é o Pacto de Angola. E eu vou destruir o Pacto de Angola. Eu vou. E aquele que está sentado sobre o trono de Angola, vou lhe lançar no abismo. Principado. Estão a compreender? E vem aí porque não, ele está a ser idolatrado. Vocês não têm poder, eu tenho poder, pá. Eu vos venci. Vocês não têm vergonha. Deu vocês pentecostais. Você não sabe qual é a fatura que vocês tiveram há 4 anos atrás. Você não sabe essas consequências todas que vocês têm. É o resultado do que vocês falaram. Ainda não aprenderam com as dores, né? Eu tenho a certeza que os vossos líderes não estão atrás disso. Eles estão escondidos. Porque eles sabem, porque eles conhecem as profundezas de Satanás. Agora vocês, os meninos, é que estão aí lá nos comentários e não sei o quê. Ai, porque não sei o quê, mata bruxo. Então um bruxo vai matar bruxo. O rosto de um feiticeiro, de um falso profeta, vai afugentar o bruxo. Leva mesmo a fotografia. Você mesmo que está, você é pentecostal. Leva a minha foto, vai mostrar ao teu pastor. Se você não vai lhe matar, leva. Vai mesmo lá ao teu pastor, lhe diz, pastor, conheces esse homem? Só vai viver se ele não é feiticeiro. Se for feiticeiro, você vai lhe ver, vai apanhar, vai entrar em agonia. Vai entrar em agonia. Como aconteceu numa igreja aí no 30. Dessas igrejas dos falsos profetas que fazem tratamento e adivinhação. Uma menina, por mero acaso, teria ido na nossa igreja e recebeu o mata-bruxo que vocês estão a fazer barulho, não sei o quê. Lembra-se de há 4 anos, né? Lembra-se? O que eu vos fiz? Estão a voltar a fazer o mesmo? Desta vez, não serão danos pequenos. O sofrimento da glória da segunda casa é maior do que o sofrimento da glória da primeira casa. Eu vos trouxe um sofrimento muito grande, né? Esse será maior ainda. Tentam brincar comigo. Por isso os vossos líderes estão em silêncio. Porque eles pagaram uma fatura muito grande. E essa menina, ela foi para essa casa da macumba, que vocês chamam de igreja. Aleluia. Ouviste? Só que estava com o mata-bruxo escondido dentro do quem? Da blusa. E o falso profeta gritou, não, esse menino não pode entrar. Tira fora, tira fora, tira fora. A mãe e as irmãs entraram, porque a mãe é que eles levou lá para eles fazer tratamento. Os outros sim, outros não. E a miúda se perguntou, mas é o quê? A mãe, é o quê? Não, o falso profeta bruxo disse assim, ele tem algo do meu inimigo. A miúda se lembrou, tirou o mata-bruxo. Quando tirou assim, é pânico. Aquele tal de fugir. Agarra, tira fora o tal profeta a fugir. Ouviu? Jogaram a menina fora. Uma adolescente. Ouviram? Então, se eu sou falso profeta, por que a minha fotografia está a vos incomodar? Vocês que são feiticeiros. Por que nenhum feiticeiro consegue parar diante da minha fotografia? Aquilo que vocês estão a chamar de idolatria. Porventura a idolatria poderia perturbar o reino de Satanás? Eu tenho poder. Se vocês estivessem no tempo de Paulo, também diriam que os lenços, os aventais de Paulo seria idolatria. Sim. Seus invejosos, você não tem poder, pá. Vocês querem poder? Vem aqui, eu vou vos dar poder. Paulo pegava nos seus lenços e aventais e mandava. Passava no seu corpo e mandava. E os demônios eram expulsos e os doentes eram curados. E assim, diriam que é? Que é idolatria? E sabe como é que o povo teve aquelas peças? O que é que vocês acham? Vocês não leem, mas não conseguem, mas também não têm a mente de Cristo, vão entender como. O que é que você acha uma pessoa que levou um pano, um lenço, um avental e foi ressuscitar morto? Ou então foi curar a mãe dele que estava quase para morrer? O que é que ele vai fazer com aquele lenço? Vai protegê-lo. Mas como eles tinham um ensinamento, não adoravam o lenço, mas tinham aqueles lenços como coisas valiosas. Principalmente os neófitos. Por isso a minha foto está a ser considerada não adorada. Ninguém está a venerar nem a adorar a minha foto. Mas as pessoas estão a proteger, porque eles sabem. Eles carregam no seu peito, não há acidente, não há bala, não há doque, não há feiticeiro que vem passar diante dele. Malucos fogem, demônios fogem, doenças são removidas. E o povo está a honrar, não a fotografia, o dono da fotografia. Ouviu? E vocês vêm aí porque
Paulo, se quisesse mandar seu rosto, faria o mesmo. Jesus, quando ele deu poder aos seus discípulos, se ele quisesse lhes dar alguma coisa, ia acontecer. Porque quem tem, entrega aos outros. Manda e acontece. Vocês não têm. E quando vocês falarem, é vazio por vazio. Jesus disse aos seus 12, depois que os escolheu, e disse: eis que vos dou virtude, vão e poder para pisarem serpentes, para curarem os enfermos, preguem o evangelho, curam os enfermos, expulsem demônios. Nem tinham nascido de novo. Mas quem lhes deu é que tinha virtude. Só quem tem é que pode dar para quem não tem. Por isso, João Batista disse: quem tem 2 vestidos, dá um ao outro. Quem tem pão, divide com o que não tem. Você não tem vestido, não vais dar o quê? Você não tem pão, vais dar o quê? Vocês não têm poder? Eu tenho. Jesus tinha poder. Agora veja, vamos lá ver o primeiro Jesus. Onde está a primeira fase da vida de Jesus. Desde que voltou do Egito até os 30 anos. Tinha poder? Não tinha. Mas era filho de Deus. Por quê? Quando ia encontrar o poder onde? Se ele tinha que buscar o poder. Você está pensando que o poder de Jesus se manifestou do nada? Do nada. Não. Sonhou e já tinha poder. Nada. Vocês conhecem a história. Vocês não conhecem? Conhecem. Os 30 anos é silêncio. Nem dor de cabeça se poderia tirar. Veja só que ele já tinha recebido o poder. O que ele respondeu a Maria? Mulher, o meu tempo ainda não é chegado. Mas já tinha chegado. Porque eles já vinham do deserto. Quando Jesus foi para o Jordão, não estava cheio do Espírito Santo. Como é nascido do Espírito, já tinha um Espírito. Mas não estava cheio do Espírito Santo. E você sabe quando é que ele ficou cheio do Espírito Santo? Depois que foi batizado, saiu das águas e orou. E a história mostra a primeira vez que Jesus orou. E orou. E os céus se abriram. E o Espírito desceu e pousou sobre ele em forma de uma pomba. Cheio do Espírito Santo ficou Jesus. Agora que estava em condições para ir para o deserto, foi levado para o deserto. O Espírito que lhe encheu e que tinha lhe gerado. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Hoje são chamados os novos. Entenderam por que Jesus não pecou? Vocês nunca compreenderam por que Jesus não pecou? Porque era nascido de Espírito. E o Espírito do Senhor vai te cobrir com a sua sombra. E tu te acharás concebida sobre o poder do Espírito Santo. E o corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus através do milagre que cobriu a Maria, a Virgem. Então, Jesus já nasceu como novo nascido do Espírito. E o nascido de Deus não peca. E o maligno não lhe toca. Por isso, Jesus já nasceu santo. Aleluia! Ouviu? Mas ainda assim, o nascer santo ou ter o Espírito de Deus não lhe capacitava para operar milagre. Porque quando se fala de poder, é outra coisa. Não é novo nascimento. Agora que o tempo chegou dele ir buscar o poder, foi para o testemunho. Você se lembra que João dizia, não, eu é que careço. Jesus falou o quê? Deixa que se cumpra a justiça de Deus. E a justiça se cumpriu. Porque João, quando ele olhou para o cordeiro, viu um leão. Viu o cordeiro, viu o leão. Por isso ele disse, leão! Como assim? Eu vou batizar um leão. Ouviu? João não viu só o cordeiro. Viu o cordeiro e viu o leão. E quem te disse que Jesus era leão? Na altura não era. Lhe foi mostrado o que seria. Estão a entender? Seus idiotas, você não sabe nada. Pá. A João lhe foi mostrado, ele vai ser o leão. Mas não era leão. Na altura. Só era cordeiro. Sabe quem é o cordeiro? É ovelha. Todo que é nascido de novo é ovelha. E eu que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Ok? E quando é que Jesus se tornou leão? Quando ele sujeitou o leão do abismo. Como assim leão? Vou explicar.
Vocês não sabem. João viu, quando estava lá no Oriente, uma visão, 4 ventos do céu que lutavam no mar grande. Ou então no mar Mediterrâneo. 4 ventos dos céus. Quem são os ventos? São anjos. Mas nesse caso, anjos de Satanás, que estavam a lutar no mar grande. Ventos, não é do mar, ventos do céu. Terra, mar, céu. Não eram ventos da terra, nem do mar, mas sim do céu. E o primeiro vento era leão. Estão a entender? Quando João olhou assim, viu um leão que tinha asas. As suas asas foram cortadas e se transformou em um homem. Foi vencido. Depois veio o urso. A União Soviética, o URSS hoje. O urso, ele existe. Por isso essa nação foi chamada de URSS. Se vocês não sabiam. Rússia. Continua, nem mesmo tirando o URSS, a Rússia continua como russo. Rússia. Urso. Rússia! Ursia! Ouviram? Quando Trump disse que a Rússia era um tigre no papel, o que é que os russos falaram? Nós não somos tigre, estás equivocado. Nós somos urso. E as visões de Judas e Daniel eram do tempo do fim. O homem que viu o fim, as coisas do fim, o Apocalipse, a grande tribulação, João viu tudo isso. Aliás, Daniel. Agora você veja, o terceiro animal, leopardo, e o quarto animal espantoso e terrível. São anjos, dimensões dos anjos. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Estão a entender? Então, Jesus, quando desceu, diz Paulo que desceu até as partes mais baixas da terra. Você sabe o que significa a parte mais baixa da terra? Você não sabe. Tem o inferno e tem o abismo. E o abismo está lá embaixo do inferno. As partes mais baixas da terra é o abismo, não é o inferno. O inferno são as partes baixas e o abismo mais baixas. E Paulo disse que aquele que subiu antes tinha descido. Sabe o que significa? Você não sabe o que significa descer depois subir. As mesmas dimensões que você desce tem que sobe. Inferno, segundo céu. Terra, primeiro céu. Abismo, terceiro céu. Primeiro céu, estrelas. Segundo, lua. Terceiro, sol. Então, descer e subir. Ouviu? E o leão no sol é a 7ª dimensão. O primeiro vento do céu. A força do sacrifício de Jesus levou até as partes mais baixas e depois subiu até o terceiro céu. 1/4 do terceiro céu foi dominado por Jesus. Era necessário que ele se tornasse leão para poder sujeitar as coisas. E essa é a dimensão do poder. Por isso ele disse, é-me dado todo o poder no céu. Por isso João viu Jesus com 7 pontas. As pontas representam dimensões, reis, poder. Ouviu? Existem 10 pontas, mais uma, mais outras. Aí vocês não precisam saber. As 10 pontas é a 10ª dimensão, é o reino pleno, é o sol, 6 lua, 3 terra. Vocês não sabem nada. Jesus chegou até a 7ª ponta, que também é o prumo. Prumo significa são 7 olhos. A plenitude do Espírito, os 7 Espíritos enviados por toda a terra. 7 olhos, 7 pontas. Mas vais ver que o anticristo tem 10 pontas. Assim como o dragão. Vocês não entenderam nada. E se tornou leão. Por isso ele aparece o leão da tribo de Judá. Que teria morrido e venceu. Morreu como cordeiro e aleluia, ressuscitou como leão. Porque alcançou a dimensão do leão. Você só chama leão da tribo. Você não sabe por que você lhe chamam de leão da tribo de Judá. Você não sabe.
Vocês só falam o leão, vocês são os ignorantes. Vocês sabem por que Jesus é o leão? Vocês só sabem, não, ele é o rei. E para se tornar rei, você pensa que ele foi dado gratuitamente? Ele pagou o preço, chegou até lá. Ouviu? Que coisa tão feia para vocês virem porque não sou quem. Eu tenho poder. Se eu quiser remover os mata-bruxos, eu removo. Não por vossa pressão. E vou lhes falar, agora vão com a vossa mão. Quando você mostrar a tua mão assim, os feiticeiros vão morrer. E vão falar o quê? Se eu quiser dizer, olha, é nos vossos olhos. Quem olhar para mim, os seus olhos se tornam mata-bruxo. Se eu quiser, olha, a partir de hoje, toda roupa que você meter vai matar bruxo. Vão dizer o quê? Estão a idolatrar a roupa, os olhos dele, a sua mão. Eu tenho, e o que eu falar vira poder. Eu dou poder. Paulo tinha, entregou as pessoas para irem com os lenços e viram milagres. Maravilhas extraordinárias aconteceram. As pessoas tocavam com o avental de Paulo e os paralíticos andavam. Os cegos viam. Por quê? Porque aquele que tinha poder é que mandou, é que falou. Mas outro faria isso e não veria. Timóteo faria isso e não veria. Porque o Timóteo se movia sobre o poder de Paulo. Sobre a cobertura de Paulo. Sobre o ministério de Paulo. E acabou. E por isso teve que ser fiel ao seu mestre e fez o que Paulo ensinou. Ó Timóteo, não te esqueças que Jesus Cristo da tribo de Judá, ele ressuscitou, Timóteo. Fala isso, prega isso a todo mundo. Ele ressuscitou. Faça a obra de evangelista, ó Timóteo. Não te cales, não te envergonhes da tua mocidade. Repreenda, exorta, ensina com mansidão. Cuidado, Timóteo, vê lá os velhos, não fala com eles com arrogância, não grita aos velhos. E Timóteo fez o que lhe mandaram. Lembra-te que eu te mandei organizar as igrejas, Timóteo. E Timóteo organizou as igrejas, estabeleceu anciãos, estabeleceu bispos e não sei quem. É assim. E aqui tem aquele que é maior que Paulo. Ouviu? Estou a falar maior em relação aos níveis espirituais. Porque no reino de Deus, quando se fala o maior, não pensa que é o grau, o poder que você manifesta, ou então a aquisição financeira, as multidões, a igreja. Não, são níveis espirituais. Quando João Batista rejeitou ser batizado por Jesus, não é que Jesus tinha uma grande dimensão, não tinha nada, mas viu o futuro. João tinha mais que Jesus na altura, mas Jesus superou João. Por isso ele disse, alguém, aleluia, que é o menor no reino, é maior que ele. Mas dentre os nascidos de mulher, não apareceu um maior que João. Por quê? Vocês sabem por quê? Vocês nem sabem nada. Eu também tenho que cair no vosso erro no passado. Vossas mentiras pentecostais. Coitado de mim. As mentiras dos gideões. Você não sabe por que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher ainda não apareceu um maior que João. Naquela altura. Agora tem quem é que é maior que João. Por quê? Porque quer o João, quer o Moisés alcançaram a mesma dimensão. Os mais fortes que existiram na história, superados somente por Jesus Cristo. João terminou na dimensão de Moisés. Ok? Por isso, Jesus disse, não houve ainda maior. Não é que João era maior que Moisés, mas que estava no mesmo nível. Você sabe por que João foi degolada por uma menina? Vocês não entendem por que aquela menina foi dançar e pediu... A mãe só aconselhou. Vai pedir, mas a promotora foi ela. Quem era a mãe dela? Não é a mulher do rei?
E quem é a mulher do rei espiritualmente hoje? Não é a igreja católica. E quem é a filha da Herodias? Não são vocês as igrejas evangélicas. Vocês não fizeram a mesma proeza. Você não sabe que se cumpriu a palavra. Vocês queriam a minha cabeça. Não foram no palácio? Não foram dançar lá, hein? A música do quem? Do demônio de Sambizanga. Vocês foram dançar lá no palácio. Presidente, tem um homem que fala muito. Precisa fechar a igreja dele. Tem que lhe matar. E ele vos fala, paciência. Porque ele sabia com quem estava a lidar. Seus idiotas. Vocês pensaram que tem mais a cabeça de João Batista? Esse é Elias, ok? Não que João, vocês lhe venceram, eles lhe venceram. Mas terminou até onde devia terminar. E eu também vou terminar aonde devo terminar. Ouviu? Minha cabeça não custa 30 moedas de prata, nem 60, nem 100. É muito mais que isso. Aleluia. Ouviu? Minha cabeça não vai custar a dança da filha, da prostituta filha. Insinuada pela sua mãe Jezabel. A prostituta mãe. A Herodias. Quem era a filha de Herodias? Era o escorpião, a 12ª estrela. João chocou, porque assim estava determinado e assim foi executado. E a filha levou a cabeça para sua mãe. Entenderam? Por que a mãe pediu cabeça? Nunca entenderam por quê? Porque a cabeça do Nazireu custa muito caro. Através não somente do pacto e da dimensão que ele se encontrava. Aleluia! E vocês primeiro se escandalizaram com o meu cabelo, agora com a minha fotografia. Vocês não estão a ver que tudo que vocês fazem só ajudam o rebanho a crescer. Disseram o cabelo dele, já ninguém fala mais do cabelo. Depois disseram porque não sei o que, agora porque é a foto dele. Os feiticeiros estão atrás disso. Eles não podem se manifestar porque eles sabem que senão vão ficar malucos. Estão incitando vocês. Todos aqueles que nas suas páginas noticiaram, falaram mal, disseram que isso é idolatria, vocês vão ficar malucos, se preparem. Se você recebeu dinheiro para você falar isso, foste condenado, rapaz. Coitado de você. Você estava embora bem. Não aceita. Você que ainda não publicou isso. Todos que publicarem isso vão ficar loucos. Aleluia. Glory to God. Ouvistes? E eu superei, glória a Jesus, a filha da Herodias. Eu superei a Herodias. Eu superei. Estou a superar os reis. Vou abater Angola e vou, aleluia, em direção à antiga serpente. Vocês até estão a mentir as pessoas, disseram que eu disse que eu já lutei com Satanás. Primeiro que vocês inventam. Primeiro disseram que estou a vender o meu rosto, a minha fotografia. Depois ele diz que já lutou com Satanás. Quando é que eu disse que lutei com Satanás? Eu vou acabar com você, rapaz. Você está a mentir às pessoas, a opinião pública. Você faz o pior. Fala o que eu tenho falado. Não invente. Ai daquele que acrescentar uma palavra daquilo que eu tenho ensinado. Vai perecer. Alguma vez eu disse que lutei com Satanás? Eu estou a lutar com o dragão, que são as 7 cabeças de Satanás. Ainda não lutei com Satanás. A guerra com Satanás será na mata, em 2029. Eu falo claramente e todos sabem que vai haver guerra. Quando se abrir o quarto selo, tudo vai ficar preto. O mundo ficará de joelho. E o homem vai se retirar, aleluia, para enfrentar a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E você diz, não, ele disse que já lutou com Satanás. Eu quero lutar com Satanás. Ele anda a me fugir. Se não tivesse a me fugir, eu já ia lhe entrar. Ok? Mas como o tempo ainda não chegou, então vamos se encontrar. Tem que abater a 7ª cabeça. Vocês nem sabem isso? Coitado desses idiotas. Tudo que eu falar acontece. Tudo que eu mandar assim será. Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Aleluia, porque eu tenho poder. Jesus disse, vão e foram. Comissionou o 2º grupo, vão e foram. Ok? E chegou o momento, disse, agora já não é pela palavra,
pelo envio, pela palavra do poder de vocês irem. Agora vocês precisam se receber. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Aquele período, aquele tempo todo passou. Agora já não estarão comigo. Eu estou aí embora. Mas vocês têm a promessa. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E eles cumpriram a palavra. Esperaram em Jerusalém e foram visitados com o poder do alto. Já não foram mais pelo envio. Ele disse: quando eu vos enviei, sem nada, vos faltou alguma coisa, desta vez vai faltar. Quem tem, aleluia, 2 vestidos, vende um e compra espada. Levem saquitel, sim, levem dinheiro, dessa vez vai vos faltar. Agora é guerra. Vocês antes não estavam na guerra. Quem estava na guerra sou eu. Agora vocês vão entrar também na guerra. Por isso eles mandou comprar espada. Aleluia. Ah, ouviram? O que vocês sabem? Como assim? Idolatria. Onde que você já viu um terço a perturbar um demônio ou um feiticeiro? Me fala ainda. Vocês estão a me comparar com a igreja católica. Os terços, a idolatria da igreja católica perturbou quem? Se os feiticeiros se consagravam com aquilo. Se o bruxo, quando ele quer se consagrar, usava o terço, usava as rezas da igreja católica, ia no santuário da Fátima. Como assim idolatria está a perturbar vocês, os ndoques? Como assim idolatria está a matar bruxo? Vai ainda com terço a um maluco. Vai lá e lhe diz: olha, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo com terço. Ele vai pegar o terço, vai mastigar, vai engolir, ele vai falar: isso é nosso. Ele vai falar: isto é nosso. Ele vai te falar: você está a vir comigo com as nossas armas? Você não sabe com isso que a gente está a matar as pessoas? Como assim você está a vir me ameaçar com aquilo que é nosso? Mas agora vai ao maluco, lhe mostra a minha foto, se ele vai dizer, ele é nosso. Se ele não vai cair no chão, não vai sair a correr. Uns querem se atirar debaixo do carro. É perturbação. E ainda o que eu vou fazer não é nada. Enquanto vocês estão a dizer que isso é idolatria, sabe o que vai acontecer? O poder vai aumentar. Quando vocês me atacaram há 4 anos e vocês queriam desvaziar a igreja, e incitaram as redes sociais e disseram que eu era um falso profeta e que eu era bruxo, sabe o que aconteceu? Não conseguiram desvaziar a igreja. Vocês é que foram desvaziados. Deus, o meu Pai que me enviou, respondeu com multidões. Vos tirei uma igreja bem grande em São Tomé. Você não sabe que aquela igreja de São Tomé era vossa? Ou pentecostais? Aquela era vossa. Era da Pentecostal do Maculusso. Agora multidões, os que ficaram estão a vir. Uma metade veio para a STN, outra metade ficou, os que ficaram que estão a vir. Não os que vieram estão a voltar. Os que ficaram estão a dizer ao povo que foi. Eles teriam lhes incitado a odiarem os seus irmãos. Uns são irmãos. O que aconteceu é que a mulher veio, o marido ficou, o marido veio, a mulher ficou, 2 irmãos, um veio, o outro ficou. Os que ficaram foram incitados a odiar os seus irmãos. Mas os que vieram, não lhes incitei a odiar os que ficaram. Eu lhes ensinei a lhes amar. Ninguém falava com ninguém. Eles não falavam com os que saíram. Lhes odiavam. Verdadeiros amigos antes tornaram inimigos. E eles vinham se queixar. E eu falei: é mesmo assim, faz parte da cruz. O importante é que vocês marcham. Depois eles vão vir. E já começaram a vir. Já estão a vir. Sabe o que eles estão a dizer? Estão a dizer: não, verdadeiramente Elias já está na sua terra. Não vale a pena. Nós estamos nos enganar aqui. Vocês é que têm a verdade, pá. Vocês aqui estão cheios de pecado. Pastores pecadores, adúlteros, fornicadores, mentirosos, idólatras, amantes da vida, sem poder. Falam de poder e não existe poder. Tem um Neemias pequeno. É que confirma. É pastor lá dessa igreja que eu estou a falar. Eles agora que estão a vir. Porque confirmaram que Deus é com vocês. E ainda vão vir. E vão vir muitos. Isso tudo é por vocês me atacarem aqui. Sabe o que eu vos fiz aqui em Angola? O Ismael está com vocês? Vocês queriam me despojar. Eu é que vos despojei. Aquela multidão toda do que fica vieram da Pentecostal. Não tem universal aí, não tem católica, não tem igrejas tradicionais. Tudo é pentecostal. 1 ou 2 da Universal, da Batista, 1 ou 2 católicos. A maioria são... Por quê? Porque vocês é que foram incitados para perderem. Vocês não me venceram.
E eu é que vos venci. E agora? Como é que é? Como é que estão? Quantos morreram? Divisões. Onde está o Ebenezer? Está em conexão com vocês? Está em guerra. O Ismael não era a igreja que mais dinheiro colocava na Pentecostal? Hoje vocês se odeiam, nem se falam. E o Ebenezer? Se odeiam, não se falam. É isso que eu vos fiz. E o vosso líder, como é que está? Eu estou bem. E quem vos incitou como é que está? Agora vocês não aprenderam com a lição de há 4 anos atrás. Seus cegos. Desta vez é sem complacência, sem contemplação. Aleluia. Glory to God. Sereis totalmente destruídos, destornados, despojados. Porque vocês já não têm mais argumentos. Até aquele que vos dava cobertura já vos abandonou. Angola disse: eu vou vos punir. O vosso chefe Angola disse: por quanto vocês não conseguiram vencer o Elias, agora eu vou vos perturbar. Ele vai vos perturbar. Sabe quem é Angola? O Principado de Angola. O único que ele respeita sou eu. E porque ele sabe que só tem mais 2 anos e mais 10 meses. Daqui a pouco vou lhe lançar no abismo. Vou lhe destruírem. Ouviu? Vocês são covardes, tímidos, medrosos, fracos, ímpios, desviados. E nós vamos continuar a entregar os mata-bruxos. O que vocês estão a temer é o que nós vamos fazer. Sabe? Veja para a guerra Irã-América. O Irã descobriu um ponto fraco do Trump. Eu também descobri o vosso ponto fraco. Qual é o ponto fraco que o Ayatollah substituto descobriu no Trump? Ele sabe que o Trump é amante do dinheiro. Ele quer acabar a guerra por causa do petróleo. E ele também diz: não, não vai acabar. Vocês podem se retirar, nós vamos continuar vos atacar. E o Trump será obrigado a ficar. Ou sai, e eles disseram: o petróleo não vai passar. Mesmo não tendo nada. O Trump já destruiu aquele país. Já destruiu os mísseis, já destruiu, mas o bocado que eles estão escondidos com ele. Então a dizer: vamos, porque eles viram que é um ponto fraco. Mesmo não tendo nada. Mas eu tenho. Vocês não conseguiram me vencer, eu tenho. O vosso ponto fraco, sabe qual é? É vocês atacar aquilo que está vos trazer dor. Como se diz na gíria angolana, dor. Gíria angolana não. Dor do cotovelo. O mata-bruxo está a destruir muita bruxaria. Está a matar feiticeiros. Sim, o povo está a fluir. É incrível. Até no estrangeiro, nações. Um professor americano, uma aluna angolana, deixou cair o mata-bruxo na sala. E ele escondeu. Mais tarde ele meteu à frente do quadro para todos os alunos verem. E a menina foi e disse assim: professor, isso é meu. Ah, isso é teu. Por favor, não me recebe com ele. Desde o dia que eu tomei isso, descobri quem são os meus amigos e quem são meus inimigos. Está a me fazer bem. Se me importa me ofereceres isso. A menina disse: sim, pode ficar com a professora. E o professor americano. E vocês estão a ver os vídeos, as fotografias no mundo, senegalenses, congolenses, sim, zambianos, em todo o mundo estão a precisar da minha fotografia. Onde chega é terremoto, onde chega é perturbação para os feiticeiros, e vocês querem defender o vosso reino, acusando, vocês estão a se esconder atrás da justiça que vocês não têm, E estão a dizer: não, isso aqui é igual à igreja católica. São os feiticeiros que estão a vos incitar. Porque eles estão a passar muito mal. E eles querem se livrar do mata-bruxo. Vou aumentar. Dia 3 eu vou entregar mais de 4.000 mata-bruxos. Dia 3 de maio. 4.000 mata-bruxos serão entregues ao povo. Membros do governo, deputados, não sei o que, ministros, estão a mandar buscar o mata-bruxo e vocês aí estão aí. Então esses todos que estão a vir, a se esconder atrás dos seus parentes, uns andam com o mata-bruxo virado. Não há tala, não há feitiço, não há nada. Porventura não é a palavra de Deus que está a se cumprir. Quando eu estive no monte eu disse: vai haver inversão de marcha. No lugar em que vocês iam buscar feitiço na Índia, vocês vão ir na igreja buscar proteção. Já começou.
Vocês não têm nada para dar, vocês só falam do poder, poder, poder. Você está pensando que se engana um povo toda a vida? Não se pode enganar um povo toda a vida. E o povo despertou e viram que só tem um que tem poder. Chama-se Elias. Que vocês só mandam só histórias. Histórias de poder. O coaching. Conversas bonitas e suaves. Mas cheias de lisonjas. E o povo está a ver o poder. Ok? E o povo está a despertar. Até os poderosos da terra. Até os príncipes da terra. Eles sabem que eu estou a falar a verdade. Só tempo é que faltava. E o tempo já chegou em que todos, aleluia, vão afluir e vão levantar mãos santas e vão dizer: Elias já está na sua terra. Vocês não entenderam por que significa Elias já, não devia ser Elias já está na terra? Como assim, sua? Não se perguntaram? Como assim um rapaz de Macocola está a assumir que a terra é dele? Não se perguntaram? Por que vocês não reagiram? Acharam que isso era muito pesado, né? Estão a vir reagir no Mata Bruxo. Não há erro no homem. Aquilo que vocês pensam que é erro, não. Ele errou. Muitos vão dizer, será que ele se corrompeu? Eu sou incorruptível. Se eu me corrompesse, o primeiro sinal da corrupção é esse. Resista a isso. Depois que eu comecei a edificar a casa, não iria continuar a edificar. O que eu queria dizer? Quando um homem está bem, ele se corrompe, muda a linguagem. Absolutamente, principalmente a mensagem que choca com os pecadores. E dentre esses pecadores, até os mais poderosos da terra. Quem é que está em pecado vai afrontar o regime comunista do MPLA? Quem? Quem é que está em pecado e vai afrontar os falsos profetas de Angola? Quem? Quem é que está em pecado e vai afrontar a Roma? A igreja romana católica, que eles chamam una e santa, que não tem nada de una nem santa. Quem poderia estar em pecado afrontaria os papas, os cardeais, aqueles, como disse uma madre falou à sua prima, prima, a igreja católica é pior do que os governos da terra, mata mais do que os governos. É verdade, eu sempre falei. Ouviu? Quem? Então, se eu me corrompesse, eu continuaria a falar. Quando o homem se corrompe, automaticamente cala. Porque já fica com medo. Enquanto estava bem, não tinha medo. Agora que se corrompeu, tem que se calar. Porque o medo vai lhe surpreender. Porque senão vão lhe matar. Só que no mundo do espírito, se você já atacasse, já atacasse. Assim faz esse regime. Por isso, quem passa no lado deles, eles fingem fazer paz com ele, depois vão lhe envenenar. Mas eu continuo a lhes afrontar, eu continuo a dizer que eu sou intocável, eu sou imorrível, eu amo, aleluia, glória a Jesus, aquele que me enviou, eu vivo, glória a Jesus, a sua palavra, eu não tenho medo de ninguém, porque eu sei que aquele que me enviou não somente é verdadeiro, é maior do que todos, pois aquele que é de cima é sobre todos. Ouviu? Se eu me corrompesse, como vocês estão a questionar, será que o homem se corrompeu? Eu pararia de chocar com aqueles que têm poder para matar, mas não têm poder para fazer o que segue, como disse Jesus. Ouviu? Eu me tornaria amigo deles, eu imploraria favor, eu poderia lhes enamorar, e eles poderiam dar conta. Está nos enamorar por quê? Iam dizer, não, ele já está desviado. Só que eles iam dizer, nos atacou uma vez e é para sempre. Mas vamos fingir fazer paz com ele e depois vamos lhe envenenar. Ouviu? Mas eu estou a continuar a falar. Vocês não estão a ver que eu continuo mesmo? Aleluia. Quando eu estava no monte, vocês disseram assim, ele vai se calar. É porque ele está na miséria. O povo vai aumentar. Vamos lá ver como é que ele vai sustentar uma igreja não legalizada. E os bancos, e não sei quem, e não sei quem. Como é que ele vai manter uma igreja muito grande, sem o certificado, sem não sei o que a parte jurídica? E eu disse, eu vou conseguir, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro entre vocês. Sabe quantos anos passaram? Eu desci no monte em 2020. Vocês falaram isso em 2019. 6 anos passaram. Foi nesse mês que eu desci no monte. 6 anos passaram. Eu não me preocupei com a parte jurídica, porque eu sei que eu tenho um jurídico mais jurídico do que o jurídico da terra,
o justo juiz, o dono do universo, o meu amado, e não me preocupei. Não me preocupei com nada. Porque eu gostava, até eu queria que fizessem isso. Eu incitei, eu até incitei. Eu disse, me ajudem. Não me ajudaram por quê? Vocês disseram, vamos lá ver. Quando entrei na televisão, disseram, vocês fizeram uma pergunta ao falso profeta chamado quem? Quem é? Até já esqueci o nome dele. Pronto, fica mesmo assim. E disseram assim, me falaram para te perguntar, agora estás na televisão deles, vais continuar a lhes afrontar? E eu falei ao falso profeta, diz a eles para continuarem a acompanhar as minhas mensagens. Não mudou e não vai mudar nada. E não mudou. Eles pensaram quando eu entrei na televisão, não, ele aqui vai brandar para manter a televisão. Continuei, até na televisão eu comecei a lhes bifar. Você me põe na televisão, não viu o que eu fiz com os maninhos da UNITA? Na rádio dele eles falavam mesmo mal. Na rádio dele dizia, eu vou acabar com vocês. Eu não falei no programa da rádio, eu vou comer o galo. Eu vou lhe pôr na panela e vou lhe comer. Ouviu? Me tiraram? Nem conseguiu me tirar. Eu mesmo que tive que sair. Eu mesmo. Não só foram eles não. Eu mesmo disse, a ciência desenvolveu de tal maneira, a rádio ficou para trás. Para que estar a gastar dinheiro à toa aí? Tem outros meios mais sofisticados e evoluídos que é... Se fosse até rádio nacional, tudo bem. Porque sabe que chega até lá nos cantos. Aquele rádio que chega aqui na capital e o povo da capital está mais nas redes sociais do que na rádio. Vou continuar aí na rádio. Por isso eu sei. Dentro da rádio deles, eu lhes falava mesmo, vou acabar com vocês. Falava Savimbi. Falei mesmo lá, o assassino Savimbi. Quando eu fui na vossa televisão Palanca, vocês pensaram que eu ia parar, né? Depois disseram, não, derruba a televisão. Derrubaram a televisão. Entrei na TV Zimbo. Me fecharam as portas. Contrato feito. E ainda não devolveram 500 mil. Vocês vão pagar muito caro aqueles 500 que vocês ficaram com ele. Vocês ficaram com 500 pau. São 500 euros. Vocês vão me pagar. Onde foi esse dinheiro vai fazer confusão. Vai criar secura. Onde foi esse dinheiro? Escassez. Se caiu no bolso das pessoas, escassez. Se é na conta do tesouro, escassez no país. Ouviram? Vocês criaram uma rede e me burlaram lá no INGE. Todo o serviço secreto do INGE, como eu estava para comprar um terreno. E o terreno é ao lado das Cáritas. Acionaram a inteligência. Olha, ele quer colocar a igreja ao lado da igreja católica, das Cáritas. Então burlaram o dinheiro. 4 milhões andam fechados lá no banco. Vocês estavam a esperar para que eu fosse tirar aquele dinheiro e apresentar cash. Eu vou apresentar cash? Eu nunca vou fazer isso. Outros podem, menos eu. Nunca. Para tirar, não disse, podem ficar com o dinheiro. Não, o dinheiro está lá. Enquanto o dinheiro estiver lá, vai fazer confusão. Sabe quantos morreram já no INGE? Peixe está lá. Eu não vos avisei. Ouviu? E ainda vai continuar. A peste só vai terminar quando vocês devolverem. E se devolverem discretamente, sem eu saber, não vale. Tem que me falar, olha, teu dinheiro vai voltar na tua conta. Por isso nos deixa. Aí eu vou parar a espada. Enquanto vocês não devolverem os 500 mil, os 4 milhões que estão no INGE, os 500 que estão na conta do tesouro, vocês vão me pagar. É proibido me roubar. Você pode roubar Deus? Falta do respeito. Aleluia. O homem de Macocolo. O povo de Macocolo não gosta que eu falo isso. Eles dizem, você quer nos arranjar o problema? Não fala. Amém? Diga glória to God.
Diga ao Maranata. Diga o tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou. Eu venci. Alguém em inglês escreveu: eu desejava poder entender, mas a minha fé me diz para permanecer aqui. Ouviu? Isso é no TikTok. Alguém que não entende português que escreveu isso. Sim. Diz a ele para permanecer. Depois vai entender. O tempo das línguas vai chegar. Agora que eu derrubei o quarto monte, em direção ao quinto monte. É, Balton. Falta quantos dias? Baulton! Maranata. Eu acho que o Marcelino já sumiu nas pregações. Meu Deus. Como assim, Cafaia? O que aconteceu no Facebook? Ah, alguém escreveu isso no Facebook. Eu pensei que é no TikTok. Silvestre, foi terrível, né? Eu lhes levei há 4 anos, lhes mostrei os danos que eles sofreram. As orelhas estão quentes, amado mestre. Muita unção. José. The pain is gone, sister, brother. Hi, brother. You are healed. Luiz Marcos disse: quando eu estou a rir, se lembra de como ele zombava os profetas de Baal. Sim, ele dizia: não, ele, sabe, ô Marcos, já me acusaram, disseram que ele zomba do sofrimento das pessoas. Quando eu estava a pregar a verdade, vocês não querem. Vocês não querem. O que é que eu vou fazer? Exatamente, estou a zombar deles. A parte de João e Moisés foi terrível. Claro, eu lhes revelei o segredo que eles não sabiam.
As orelhas da Camuca também ficaram quentes. Quem é esse que pediu cura para o seu filho? Nkosi, Nkosina, Nkosinati. Oh, receive Nkotinati, receive healing. Nkotinakishi, receive. Estou coberto de algo inexplicável, muita glória. Sim, esse é o Ferreira. Mestre, o Dom e o Príncipe apanharam do focinho. O que aconteceu com, com o Dom e o Príncipe? O Príncipe e o Dom. Aquela revelação do porquê de Jesus ser o leão. Meu Deus, ainda falta explorar a riqueza encoberta. Hã? Como assim? Menos as minhas orelhas também ficaram quentes. Aleluia. Virgínia, a minha filha no seu colégio diz que tem colegas brasileiros e cubanos com mata-bruxo. Ouviu? E vem aí esse idiota aí, porque não sei o que. Você sabe o que está acontecendo na Terra? Na América, Canadá, brancos estão a chorar, querem. Hein? O outro francês que vive no Congo, ele disse que eu sou ateu, mas desde o dia que você me deu isso, eu sinto que a minha vida, eu sinto-me seguro. Mas isso é o quê? O que é que esse homem tem? Um ateu francês que casou com uma congolesa. E vem aí o analfabeto espiritual que anda com inveja. Vocês achavam que vocês eram o dono da igreja, né? Vocês não têm igreja, vocês têm a sinagoga de Satanás. Aquelas vossas mentiras e do espiritismo que andaram a enganar o povo de cai-cai, de plantar bananeira. Vocês achavam que vocês tinham as evidências do espírito. Vocês têm as evidências de Satanás. Como a corça suspira pelas águas. Está consumado.
Alguém está doente entre vocês? Coloca a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca agora nos doentes. Recebam a cura agora. Recebam a cura. Receba a cura agora. No avião, um silêncio profundo nas pessoas que estavam assentados ao meu redor. Eu passava e repassava. Uns fingiam que estavam a dormir para não olhar. Manana, é o mata-bruxo. Recebam a cura em nome de Jesus. E todos eram curados. E todos sejam curados. Pai, glorifica o teu nome. Arranca todos os demônios perturbadores, toda enfermidade, toda dor que essa pessoa está a sentir. Seja removida, pois, como diz a tua palavra, tu carregaste sobre si as nossas enfermidades e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então seja sarado, seja curado, seja livre, seja restaurado. Em nome de Jesus. Oh, receba. Reçois. Receive healing. Reçois la guérison. Dores, vai embora. Enfermidade, sai. No nome poderoso do Filho de Deus. Agora você vai testar. Faz o que você não conseguia fazer. Meu filho de 9 anos usa sempre o mata-bruxo na escola. O menino disse para ele: não vou te bater devido desse homem que você carrega. Ouviu? O menino temeu o mata-bruxo. O mata-bruxo está mesmo a perturbar. Eu estava a falar com Atano no Simão Toco. É proibido ter outra Bíblia, a não ser com o rosto dele. Panos com o rosto dele. Até o azeite lá vende. Eu lembro que o meu pai comprava uma garrafa de 300 mil. 300 mil, 10 mililitros, 1000 kwanzas. 300 mililitros, 10 mil kwanzas. O mata-bruxo que é uma oferta do jeito que se levantaram. Só Deus, estão mesmo bem perturbados. Claro, veja só, por exemplo, o que a Jurema escreveu aqui. No Simão Toco, os panos e o rosto do Simão Toco, do Afonso Nunes. Bíblia, que você não pode aparecer com outra Bíblia. Tem que ter aquelas Bíblias que eles meteram na fotografia do Simão Toco. Para eles é que vendem. Ouviu? Vendem Bíblias, vendem panos, vendem tudo. Azeite não é de graça. Uma garrafa 10 mil kwanzas. Na altura 10 mil kwanzas estava no valor quase de $100. Estão a ouvir? E não tinha poder nenhum. É tudo mentira. Quem é que já se levantou contra os toquistas? Quem? Ex-pentecostais já fizeram isso? Não. Porque são javalins e porco. São irmãos. Agora estão a enganar que eu estou a vender os mata-bruxos. A fotografia dele. Ele está a vender a fotografia dele. Estão envergonhados. Vocês investigaram, descobriram que é proibido vender a minha fotografia. E vocês estão a enganar o povo. Vocês vão pagar uma fatura muito grande com isso. Vocês estão a nos ajudar. A vez passada vocês nos ajudaram. Importa que a gente alcance a glória da segunda casa com o vosso empurrão.
A Bíblia custa 25 mil kwanzas, viu? Eles fazem dinheiro, eles são iguais ao da Universal. Vende as coisas. E mente ainda que só a Bíblia deles é que te salva. Só há um som na Bíblia que eles estão a vender. Valdemiro Santiago vende tudo. Vende Bíblia, vende tudo, vende tudo. Eles nunca vão ser eu. Eu estou a vir do céu, eles são da terra. Não vão conseguir. Sabe por que essa reação do mata-bruxo? É os danos que está acontecendo na terra. Os danos são muito grandes. Os feiticeiros se reuniram. O que é que vamos fazer? Em todos os lados está a fotografia do homem. Nas famílias, no serviço, nos táxis. Estamos a gemer. Satã, Angola, nos ajuda a retirar os mata-bruxos da terra. E Angola disse, Angola é o principado. Vão vos ajudar em quê? Seus fracos. Fazem alguma coisa vocês. Usem as redes sociais, incitem o povo para não receber mata-bruxos. Fazem tudo para o povo ser contaminado. Fazem o mesmo que vocês fizeram a vez passada. Mas não se esqueçam. Os danos são muito grandes. Então, e eles se levantaram então a publicar, olha o que ele está fazendo naquela igreja. Vocês vão ver esses todos como vão terminar. Deixa eu vos falar o primeiro ataque. Há 4 anos atrás dos pentecostais. Quando eles se aproveitaram, porque eu falei do líder deles, aquele só foi o meio. A reunião já tinha acontecido antes. Houve uma reunião onde todos os líderes estavam líderes da igreja pentecostal. Disseram assim, não podemos negar que este homem está a ter um crescimento explosivo. Está a operar também muitos sinais. É urgente fazermos alguma coisa. Se nós não atacarmos esse homem, vamos perder o povo. Precisamos incitar o povo e chamá-lo de falso profeta. Temos que lhe acusar que ele fez pacto com o diabo, que os milagres são falsos, que ele compra os milagres, os testemunhos. Vamos fazer como? Não, nós não vamos aparecer. Ouviu? Vamos incitar as ovelhas. Vamos incitar as redes sociais. Vamos publicar nas páginas, nas nossas páginas. Facebook, TikTok. Vamos escandalizar o homem. Assim vamos manter o povo que está conosco e também vamos arrancar os que já foram. E foi concordado. Tem lá até pessoas que estavam lá nessa reunião. Sadraque e o irmão dele estavam. Ouviram? Então disseram, vamos atacar. O irmão dele chama-se Jorge Batista. Um bêbado, bebedor de vinho. Então disseram, vamos atacar. E atacaram. Na defesa do líder deles. Que eu falei mal do líder, eu ataquei, faltei respeito ao líder. Ele tem que me respeitar a mim ou respeitar ele? Ele é de baixo, eu sou de cima. Mancharam as redes sociais todas. Todas avermelhadas. Alguém disse, nunca se falou mal de um pastor em Angola, de uma só vez como está se falando. Mas o que ele fez? Por que esse ódio todo contra esse homem? Sim, o ódio é porque eles estavam com medo do povo descobrir o poder. O povo está doente, que eles apacentam, endemoniados, maus sons, pesadelos, falam do poder só da história, dizem que tem poder, mas o povo não vê esse poder. Então ficaram com medo.
E sabe o que aconteceu? Os danos até hoje são irreparáveis entre eles. Tem pessoas que morreram. Vocês conhecem um dos mais interativos deles? Chama-se quem? Como é que se chama aquele rapaz aí? Jamba. Show. Aquele... Sei lá quem é o nome dele. Aquele que... Pastor que partilhava nas suas redes sociais que disse que ia me cortar o cabelo. Perdeu tudo. Agora está no Noé. O Noé, hoje agora está militar no MPLA, na base. Na verdade, ele já era militar. Quer dizer, foi recuperar a sua militância. São agentes da secreta. Foi recuperar a sua militância. Ele viu, bom, não consegui aqui. Agora começou, recuperou a sua militância que ele tinha encerrado. Para ver se apanha alguma coisa aí no partido. Ouviu? Eu é que ele cortei o cabelo. Ele disse que ia me cortar o cabelo. Eu é que ele cortei o cabelo. É? Não conseguiram desvaziar a igreja. Nem conseguiram impedir que as pessoas fossem para a externa. Todos os dias temos uma igreja nova. Se não é igreja, uma casa de oração. Todos os domingos, sábados, novas pessoas estão a vir mesmo daquela sinagoga de Satanás. Quando eles viram que a igreja estagnou-se no crescimento, porque antes já não tinha espaço, eles pensaram que me despojaram. Eles esqueceram que são igrejas que estão a se abrir. Uma igreja que só tinha um templo. Depois do coronavírus, um templo. O que você esperava? Depois começou a se abrir igreja em todos os municípios de Luanda. O povo do Kazenga já não vieram mais no que fica. Estão lá no Kazenga. O povo do Cacoaco não vieram mais no Benfica. Estão no Cacoaco. O povo da estalagem, da Viana, não vieram mais no Benfica. Ficaram na Viana. O povo da Samba não vieram mais. Ficaram no Prenda. O povo no Muro Bento não vieram. O povo do Zango não veio mais. Ficaram lá. O povo do Catete já não vieram. Lá, depois do Catete tem lá uma igreja. Estão aí, lá não sei se é Mazos ou como é que chama aquilo aí. O povo... Hein? Onde mais? Muro Bento. Tem mais igreja onde? Qual município? Já falei Kazenga, Cacoaco, Viana, Muro Bento, Prenda, Samba, Zango. Ouviu? Esse povo todo deixou de vir. Estão lá nas igrejas a fazerem cultos, porque antes eram obrigados a pagar passagens para sair no Cacoaco para vir até no Benfica. Deixaram de vir. E eles estavam a festejar. Olha, viu? Celeste Barbosa. Pega um copo de água, bebe um bocado de água e vai ser liberta do quê? Do tabaco. Agora mesmo. Tu vais ter náuseas agora do cigarro. Bebe um pouco de água. Vão dizer que, olha, mandou beber água. Olha, falam mais que água é mata-bruxo, é idolatria. Falam mais. Celeste, bebe um pouco de água e vai receber libertação agora. Agora vocês vão ver no dia 3
Eu vou trazer o povo todo da Estênia, só em Luanda. Em Benguela temos igreja, para além de Benguela temos no Lubito, aí na Bahia. Não, falaria de quê? Glória a Deus nas alturas. Você que foi curado, manda o teu testemunho agora. Eu disse, seja curado. Você que está interessado por alguém que está doente. Também eu disse que ele também está doente. Aliás, estava doente, agora está curado. Erivânia, é que a gente não se rende. Não se entrega, não se rende. Faz teste, você que estava a sentir-se mal, levante-te da cama, começa a marchar agora porque você está curado, procura as dores, assim como muitas curas estão a vir aí no TikTok, mulher curada, mulher da Alemanha curada de algo que sentia na barriga, mulher de África do Sul curada de mioma, aí o Gaspar também mandou vários testemunhos, o Dario no TikTok, olha só a cura, olha o milagre, homem da Zâmbia curado de dor do corpo. Hã? Vocês não têm poder, coitado. Hã? Esses todos estão a ser curados agora aí no TikTok. E quem está a ministrar cura são os meus rapazes. Porque eu lhes dei. Está aqui, Gaspar Clemente, TikTok. Mulher curada em todo o corpo, 7 anos depois. Salvador Santos, estou curado da gripe e dor de cabeça. Leiam os milagres. Olham para o que o rei está fazendo na terra. E a caravana está a marchar enquanto os cachorros estão a ladrar. A caravana está a marchar para o Monte Sete, o Monte da Decisão, onde vamos fazer um juramento para irmos enfrentar o 8. Eu acho que, portanto, nesta conformidade, nós precisamos ah,
Mas logo, às 21 horas, eu voltarei aqui. Desta vez, no Zoom e aí nos TikTok também. Hoje eu vou entrar no TikTok, nem que seja só uma volta ou duas. Depois voltar para continuar no Zoom. Nunca mais entrei lá. Avisem aí que hoje eu vou falar com o pessoal do TikTok. Eu vou ouvir a voz deles e eles também vão me ouvir. Tamo juntos. Entrei numa farmácia, logo a seguir apareceu uma senhora. Então logo ele deparou-se com a foto do apóstolo no Mata Bruxo, ficou transtornada, olhou para mim. Eu também olhei para ela, espantada, porque havia me esquecido que tinha um Mata Bruxo. Devagar, a senhora foi embora, abatida, sem conseguir falar nada. É muito forte, pá. Alguém foi curado da garganta, voltou a beber água pela primeira vez depois de uma semana. Power! Aí no TikTok. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E ele vive, temor não há.